Vamos continuar a aula de nomenclatura. Nós já vimos a nomenclatura dos alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos de cadeia não ramificadas. Nós já vimos as de cadeias ramificadas. E agora nós vamos ver a nomenclatura dos de cadeia fechada, certo? Ciclanos e ciclenos. Então vamos lá. A regra da nomenclatura dos ciclanos na IUPAC vai ser: para um ciclano de cadeia normal, certo? Nós vamos ter que colocar a palavra ciclo, mais o prefixo, que é o número de carbonos, mais o infixo "an", porque é um ciclano, mais a terminação "o", porque é um hidrocarboneto. Nós estamos estudando a nomenclatura dos hidrocarbonetos agora de cadeia fechada, o ciclano. Então, nós temos como exemplo aqui, ó. Então, aqui nós temos um ciclano, cadeia fechada de 3 carbonos. Então, como é que vai ficar o nome dele? Primeiro eu coloco o ciclo na frente. Eu tenho 3 carbonos, tem um em cada ponta. Prop é um ciclano, então o infixo é "an", é um hidrocarboneto O, então fica ciclopropano. Vamos para outro exemplo. Então, nós temos outro exemplo de ciclano, certo? Cadeia fechada, somente com ligações simples. Então, como é que fica o nome? Ciclobutano. Sempre eu tenho que colocar a palavra ciclo na frente, certo? Isso é para as cadeias normais, sem ramificação. Ciclo, eu tenho 4 carbonos, porque eu tenho 4 extremidades aí, 4 pontas aí. But, porque são 4 carbonos. An, porque o infixo é "an", porque é um ciclano. O, porque é um hidrocarboneto. Outro exemplo. Aqui nós temos o ciclopentano. Olha, observe que nós temos, coloca na frente o nome ciclo, porque é uma cadeia fechada. Nós temos 5 carbonos aí, certo? 5 encontros de retas, então 5 carbonos. Só tem ligações simples. An é um hidrocarboneto O, certo? E vamos para mais um exemplo. Ó, eu tenho uma cadeia fechada com 6 carbonos. Então, fica o nome ciclohexano. Ciclo, ok. Hex, porque são 6 carbonos. An, porque eu só tenho ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Então, essa é a nomenclatura para os ciclanos, certo? Para os ciclanos, que são cadeias fechadas, mas cadeia normal, sem ramificação. Observe que eu não tenho nenhuma ramificação aí. Então, sempre eu coloco o nome ciclo na frente, depois prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, número de carbonos. Infixo, como é um ciclano, só tenho ligações simples, an, é o hidrocarboneto O. Agora, vamos. Se o ciclano for ramificado, agora tem que ter ramificação. É necessário seguir alguns passos para realizar a sua nomenclatura. Primeiro, se o ciclano tiver apenas uma ramificação, certo? Tiver somente um radical, certo? Então, nós vamos botar. Em ciclanos com apenas uma ramificação, não é necessário numerar o ciclo, certo? Porque agora a gente vai ter que numerar o ciclo porque tem ramificação. Mas se só tem uma ramificação, eu não preciso numerar o ciclo. Assim, basta escrever o nome da ramificação antes do nome do ciclano. Então, olha aí, nós temos aí, ó, uma cadeia ramificada. CH3 é a ramificação, é o radical. Então, como é que vai ficar o nome dele? Olha aí, ó, metilciclopentano. Por quê? Primeiro eu coloco o nome da ramificação, que é metil. Depois eu sigo a regra de uma cadeia normal. Ciclo, tenho 5 carbonos. Pente, somente ligações simples. An é um hidrocarboneto O, certo? Ó, detalhe. Às vezes tem aluno que na hora bota metilciclohexano. Por quê? Porque conta com o carbono da ramificação. Não, o carbono da ramificação, ele vai no nome da ramificação. Eu só vou conferir os carbonos que estão dentro do ciclo, certo? Então, fica metil
ciclopentano. Isso quando eu tenho uma ramificação apenas. Então, vamos. Ciclanos com dois radicais diferentes, em carbonos diferentes. Certo? Eu tenho duas ramificações em carbonos diferentes. Como é que eu vou fazer? Olha, se o ciclano apresenta radicais diferentes em carbonos diferentes, é necessário numerar a cadeia do ciclo, a partir do radical que será escrito primeiro, obedecendo a ordem alfabética, e seguir a numeração de forma a dar o menor número possível ao carbono do outro radical. Vamos ver isso na prática. Então, depois, por fim, escrevemos as posições dos radicais e seus nomes em ordem alfabética antes do termo ciclo. Olha aqui um exemplo. Eu tenho duas ramificações, certo? Ó, eu tenho uma ramificação etil, porque eu tenho dois carbonos na ramificação, e tenho uma ramificação metil. Desculpa, gente, a garganta está meio ruim. E uma ramificação metil. Quem vem primeiro em ordem alfabética? Etil ou metil? Lógico que é o etil. Então, eu coloco o carbono que está ligado a essa ramificação etil, eu coloco como 1. E depois eu vou começar a enumerar, certo? Eu posso enumerar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vai depender da minha outra ramificação, que a minha outra ramificação tem que ficar com os números menores. Se eu for enumerar no sentido horário, vai ficar 1, 2, 3, 4. O metil fica com 4, com o carbono 4. E se eu for enumerar no sentido anti-horário, 1, 2, 3. Então, eu vou enumerar no sentido anti-horário, porque as minhas ramificações têm que ter o menor número possível. Então, o nome fica 1 etil, porque em ordem alfabética, 3 metil, ciclopentano. Ó, o meu ciclo tem 5 carbonos, pente, somente ligações simples, hidrocarboneto, O. Certo? Então, fica 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Observe que eu tenho duas ramificações diferentes em carbonos diferentes. Então, eu vou pela ordem alfabética. O que tiver em ordem alfabética primeiro, esse eu enumero como 1. Aí depois eu vou ver se eu vou enumerar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Porque tem que ficar, as outras ramificações tem que ficar com os menores números. Certo? Continuando. Ciclano com dois radicais no mesmo carbono. Agora eu tenho dois radicais no mesmo carbono. Se o ciclano apresenta mais de um radical no mesmo carbono, esse carbono receberá obrigatoriamente o número 1. Depois, basta seguir a numeração de forma a dar o menor número possível do carbono dos outros radicais. Por fim, escrevemos as posições dos radicais e seus nomes, em ordem alfabética, antes do termo ciclo. Então, nós temos aqui um exemplo. Olha aí, ó. Nós temos 3 ramificações, mas 2 ramificações estão no mesmo carbono, certo? 2 ramificações no mesmo carbono. Então, esse carbono vai ter que ser, ó, esse carbono que tem 2 ramificações, esse obrigatoriamente vai ter que ser o número 1. Para eu continuar a numeração, se eu numerar no sentido horário, o metil vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Se eu enumerar no sentido anti-horário, 1, 2, 3, o meu metil vai ficar no carbono 3. Então, eu vou ter que enumerar no sentido anti-horário. Lembre que os radicais têm que ficar com os menores números. Então, o nome vai ficar 1, 1. Ó, por que 1, 1? Porque eu tenho 2 ramificações, eu tenho que colocar, certo? 1, 1. Di, porque são 2, etil, que é a ramificação. Aí, 3, metil. Agora, eu vou para o nome do ciclo. Ciclohexano, porque eu tenho 6 carbonos no ciclo
somente ligações simples. E é um hidrocarboneto, certo? Então, essas regrinhas tem que estar tudo aqui, ó. Tudo aqui na cabecinha, certo? Continuando. Agora, nós vamos para as regras da nomenclatura dos ciclenos. Agora, eu vou ter um ciclo com dupla ligação. Então, qual vai ser? Para um cicleno de cadeia normal, eu vou ter ciclo mais prefixo mais em mais em porque eu tenho uma dupla agora, certo? Na cadeia fechada. Então, olha aqui, ó, um exemplo de uma cadeia fechada com uma dupla. Então, o nome dele vai ser ciclo, próprio porque eu tenho 3 carbonos, em porque eu tenho uma dupla, O porque é um hidrocarboneto. Então, fica ciclopropeno. Outro exemplo. Agora eu tenho um ciclo com 4 carbonos. Então, vai ficar ciclobuteno, que eu também, em porque eu tenho uma dupla. E aqui eu vou ter o ciclohexeno. É um ciclo de cadeia fechada, 6 carbonos, em porque tem uma dupla, O porque é um hidrocarboneto. Isso para as cadeias normais, sem ramificação, certo? Agora vamos para quando ele tiver uma ramificação. Se o cicleno for ramificado, é necessário seguir alguns passos. Então vamos lá. Cadeia com uma ramificação, como é que fica? A numeração da cadeia sempre se inicia com o número 1 em um dos carbonos da dupla. Agora, a ordem, lembre daquela ordemzinha que a gente falou lá nas outras aulas? Primeiro a insaturação, depois a ramificação. Então, o carbono, ele vai ter que começar a numerar da dupla, certo? Assim, sendo o número 2, automaticamente fica no outro carbono da dupla. O restante da cadeia deve ser numerado de forma a proporcionar o menor número possível de carbono do radical. Certo? Joinha? Então, vamos lá com um exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho uma cadeia fechada com uma dupla e eu tenho uma ramificação. Então, eu tenho que numerar de onde? Do carbono da dupla. Então, como é que vai ficar? Olha aí, ó. Mas na hora que eu for enumerar, eu vou ter que colocar primeiro a ramificação, certo? Então, o meu carbono com a minha ramificação, já que ele está junto com o carbono da dupla, então vai ficar 1-metil ciclohexeno, certo? Primeiro o nome da ramificação com o carbono que está, com o número do carbono, depois o nome do ciclo, certo? Aqui ficou 1-metil porque o meu carbono, a minha ramificação, começa também na minha dupla, certo? Então, fica 1-metil ciclohexeno. Olha um outro exemplo aqui, olha. Não está na dupla. Então, como é que eu vou enumerar? Eu posso enumerar partindo de cima. 1, 2, 3, 4. Aí o meu metil fica com 4. Se eu for no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5. O meu metil fica com 5. Então, eu vou ter que numerar do sentido anti-horário. Então, vai ficar 4-metil ciclohexeno, certo? Eu começo a enumerar do carbono da dupla, certo? Do carbono da dupla. Aí que eu sigo para as ramificações, sendo que as ramificações têm que ficar com os menores números, então pode ser no sentido horário ou anti-horário. Eu tenho que verificar qual que vai ficar com o menor número. De uma ramificação, vamos para a cadeia com 2 ou mais ramificações. A numeração da cadeia sempre se inicia com o número 1 em um dos carbonos da dupla. Assim, sendo o outro carbono da dupla sempre recebeu o número 2, né? Continua a mesma coisa. O resto da cadeia deve ser numerado de forma proporcional ao menor número possível ao carbono do radical, que deve obedecer à ordem alfabética para ser escrito. Na hora de escrever, a gente tem que obedecer à ordem alfabética. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, meu carbono 1 começa na dupla. Aí, lembre que eu tenho que seguir o meu carbono 2 será logo da outra dupla, a outra
ponta da dupla. Então, eu sigo 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Certo? Aí, na hora de escrever, eu sei que eu tenho um radical etil e um radical metil. Em ordem alfabética, vem primeiro o etil. Então, o número vai ficar 3 etil, 4 metil, ciclopenteno. 3 etil, 4 metil, ciclopenteno. Nas ramificações, primeiro eu coloco o nome das ramificações em ordem alfabética, depois eu boto o nome do ciclo. Certo, gente? Joinha. Então, essas são as nomenclaturas das cadeias fechadas, do ciclano e do cicleno, certo? Então, na próxima aula, eu deixei para o próximo a nomenclatura dos aromáticos, certo? Porque é um pouquinho mais extensa, então vamos treinar primeiro as cadeias fechadas, a nomenclatura das cadeias fechadas, ciclano e cicleno, certo? E na próxima aula, a gente vê a nomenclatura dos aromáticos, que essa precisa de uns detalhezinhos maior, certo? Então, vamos treinar, vou deixar uma atividadezinha aí para a gente treinando, certo? E não esqueça, tem que saber as regrinhas direitinho, para a gente não errar, ok? Então, tchau, fiquem com Deus.